Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vê esse vídeo. O que eu sei é que você vai escolher o melhor horário para esses 15 minutos de Deus. Eu quero me desculpar por não ter feito o vídeo de ontem, da liturgia de domingo. É que nós tivemos aqui o aniversário da minha esposa no sábado, fomos dormir muito tarde. E eu tinha marcado uma missão, isso foi na sexta, né? E eu tinha marcado uma missão no sábado de manhã. E saímos em viagem, eu e o coordenador estadual da renovação, fomos para Cáceres, foi um dia maravilhoso. E aí voltamos no mesmo dia, na mesma noite, para cá, e aí não houve descanso. Quando foi no domingo eu acordei dopado, eu não podia parar para qualquer coisa, eu já cochilava. Era o corpo me avisando, era o corpo pedindo socorro, descansa, descansa. Então a gente tem que respeitar os limites, né, do nosso corpo. Isso eu fiz ontem. E hoje estou retomando os vídeos novamente, graças a Deus. Vamos então à primeira leitura de hoje, Eclesiástico 43, versículo 1. Elogio dos antepassados. A Bíblia sempre faz elogio, elogio é louvor. Elogia Abraão, Isaac, Jacó, Davi, agora Moisés, Salomão e por aí vai. Veja, ao longo do tempo, depois da vinda de Jesus, a gente continua louvando os grandes heróis da fé, que nós passamos a chamar de santos, usando a expressão que Paulo usava para se referir aos cristãos. Então nós reservamos esse título de santos àqueles que conseguiram viver o Evangelho, que são para nós heróis também, nossos antepassados na fé. E aí a sua vida é contada, eles são exemplos, são modelos para nós. O que nós fazemos hoje? É exatamente isso dessa passagem de Eclesiástico, o elogio dos antepassados, o louvor dos antepassados. Vamos à primeira leitura então de hoje, Eclesiástico 44, versículo 1. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. Versículo 10. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidas as suas obras de caridade. Então veja bem, a característica comum dos santos, tanto do Antigo Testamento quanto agora, é justamente a misericórdia. Eles não eram homens de condenação, não eram homens de acusação, homens de misericórdia. E nunca foram esquecidas suas obras de caridade, de amor. Na sua posteridade, permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma santa linhagem, os netos, né? E seus descendentes mantêm-se fiéis às alianças. Por causa deles, seus filhos permanecem para sempre e sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. Olha que promessa de céu para a nossa descendência, para nossos filhos e netos. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de século em século. Proclamem os povos sua sabedoria e cante a assembleia os seus louvores. Olha só, cante a assembleia os seus louvores. Então nós nos lembramos sim de Davi, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés. Lembramos de Paulo, de Pedro, de Francisco, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Cantem a assembleia os seus louvores. Glórias a Deus por essas vidas que nos são exemplos. Temos santos em vida ainda, que estão aqui à nossa volta. Quem sabe, eu e você, queira Deus, amém? Então vamos agora ao responsório de hoje. O responsório de hoje é um salmo. É o Salmo 131, oração pela casa de Davi. Veja, quando a Bíblia fala casa, está falando da família que mora na mesma casa. Então é oração pela família de Davi. E aqui são vários versículos salteados. Por isso que às vezes eu prefiro pegar aqui na liturgia do dia, que já estão os versículos em sequência, né? Mas me alertaram, que bom que você manda aí seus comentários, seus alertas, que fica estranho eu ler uma parte na Bíblia e outra parte no celular. Então hoje eu vou pegar aqui do Salmo mesmo, da Bíblia. Eu olhei aqui quais são os versículos que a liturgia escolheu e vamos ler assim. Então vai ser o Salmo 131, versículo 11, versículo 13, 14 e versículo 12 e 18. Responsório, Salmo 131, oração pela casa de Davi. O Senhor fez a Davi um juramento de que não há de se retratar. Deus nunca se retrata. Colocarei em teu trono um descendente de tua raça,
E aqui é um salmo messiânico. Aqui está falando daquele que vai suceder Davi. E aí Jesus é mostrado como esse descendente de Davi, porque Maria é da descendência de Davi, mostra os evangelhos. E São José também é descendente de Davi. Mas São José é pai adotivo de Jesus. Mas assim mesmo sendo pai adotivo, José é da descendência, da linhagem de Davi. Significa dizer o seguinte, que filho adotivo é filho de fato. Que pai adotivo é pai de fato. Então José, sendo pai adotivo de Jesus, também é da descendência de Davi. Precisava que fosse, porque ele também o foi como pai, um pai de fato. Diz a palavra que Jesus lhes era submisso a José e a Maria, da descendência de Davi. Vamos ao versículo 13 desse salmo. Porque o Senhor escolheu Sião, é Jerusalém, é o povo de Deus. Ele a preferiu para a sua morada. É aqui para sempre o lugar do meu repouso, e é aqui que habitarei, porque o escolhi. Escolheu Sião, escolheu Jerusalém. Agora o versículo 17. Aí farei crescer o poder de Davi. Na liturgia diz que Deus vai suscitar um descendente de Davi. Deixa eu procurar aqui na liturgia como está esse versículo aqui. Vamos ver aqui. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Promessa. É o Messias. É Jesus. Aí farei crescer o poder de Davi e aí prepararei uma lâmpada para o que é meu sagrado. Veja, aquele que é o consagrado, o Messias, Deus preparou uma lâmpada, uma luz para iluminar. Aí ele continua, cobrirei de confusão seus inimigos. Os seus inimigos vão ficar na escuridão, vão ficar confusos. Em sua frente, porém, brilhará o meu diadema. O que é o diadema? Aquela coroa que vem sobre a cabeça, coroa de reinado. Por isso, o descendente de Davi é herdeiro do trono de Davi, é o filho de Maria e de José, é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos ao Evangelho do dia, Evangelho de hoje, Evangelho de... Deixa eu conferir aqui novamente, que eu achei que eu tinha deixado marcado aqui na Bíblia. Mateus 13, realmente eu não deixei marcado aqui. Distraí, né? Mateus 13, que está falando sobre a parábola do semeador. Lembra que eu disse a vocês que Jesus disse assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E que é um privilégio ter ouvidos para ouvir, porque nem todos têm. Aqui, nessa passagem de hoje, ele vai falar assim, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Gente, nós somos esse povo que tem olhos para ver a palavra, que tem ouvidos para ouvir. Nós ouvimos coisas que os antigos profetas não ouviram. Nós vemos coisas que os antigos profetas não viram. É um privilégio ser cristão, irmãos. Vamos ler aqui. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 13, versículo 16. São só 2 versículos. Tal é o poder do Evangelho. A igreja olhou e disse, não, 2 versículos bastam. E olha só. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. E Deus me deu um ouvido bem grande, ó. Que bênção. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, olha o privilégio que nós temos. Davi não conheceu o Senhor, pessoalmente não conheceu Jesus. Salomão não conheceu. Muitos outros. Simeão, que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem conhecer o Cristo de Deus, e ele teve essa alegria no dia da apresentação de Jesus no templo. Ele tomou
o Salvador nos braços e louvou a Deus, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Hoje, nós tomamos também o Senhor nos braços. E nós vemos e nós ouvimos coisas que os profetas e os antigos não ouviram e nem viram. Que privilégio, irmãos. Não podemos deixar passar essa graça, essa bênção de Deus, de ver e ouvir o próprio Senhor Jesus na palavra. Deus nos abençoe. Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos.